queridos irmãos, bom dia! Hoje é 30 de setembro, segunda-feira, estamos começando a nossa semana e terminando o nosso mês de setembro. Esse mês dedicado à Palavra de Deus. A nossa igreja nos deu o mês de setembro para meditarmos a Palavra de Deus e torná-la acessível a todos. E nós encerramos o mês de setembro também com aquele que fez parte da tradução das Escrituras, São Jerônimo. Então, que alegria para nós começarmos o nosso dia já fazendo a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Antes de eu falar um pouquinho do nosso dia, das nossas leituras, eu quero dar ação de graças pelo Festival das Famílias que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na nossa casa São Francisco de Sales. Então, foi um final de semana muito abençoado, em comunhão com a Pastoral Familiar aqui do Rio de Janeiro. Nós abrimos o nosso festival com a missa com Dom Antônio Augusto, nosso bispo auxiliar da nossa arquidiocese, que acompanhou e acompanha a Pastoral Familiar. E tivemos ao longo de todo o final de semana uma programação recheada. A alegria de ser Dona Nazaré, que deu um ensino muito profundo, um testemunho de vida, de santidade, não só do seu filho Guido, mas de toda a família, que traz esse traço de santidade. Ela começa a mulher da escuta da palavra de Deus, que educou seus filhos com a palavra. Depois tivemos uma pregação de Ronaldo e Tatiana, falando desse combate que as famílias são chamadas a lutar diariamente. Tivemos também no nosso festival, Nelito e Flávio, casal responsável dos casais, do ramo dos casais da nossa comunidade. A alegria de ter uma formação de Dom Antônio Augusto, esse homem que é não só bispo, mas médico, que acompanha as famílias. E tivemos a Aline Cantarelli, que é uma terapeuta de família, que também veio trazer formações bem específicas para os nossos casais da comunidade. Além das noites artísticas com o nosso musical Cairóis. Então, obrigada a você que participou conosco. A alegria de ter os nossos paroquianos, a nossa paróquia São João Bosco, que também se fez presente, a pastoral familiar. Então, a gente agradece, por toda a graça que foi vivida, mas também por aqueles que vieram beber e que vão continuar ao longo dessa semana e nesse início de mês. Nós vamos amanhã já virar o mês, começando o dia com o mês de outubro, com Santa Terezinha, mas hoje queremos dar ação de graças por finalizarmos o nosso mês nessa escuta da Palavra de Deus. E por isso, hoje a igreja celebra São Jerônimo, que é presbítero e doutor da igreja. Encerrando o mês da Bíblia, nós celebramos a memória de São Jerônimo. Esse eminente doutor da igreja nasceu em 342, na província romana de Dalmácia, e morreu em Belém, na Palestina, em 420. Tendo adquirido vastíssima cultura literária e bíblica, pôs seu talento a serviço de Deus, por incentivo do Papa Damaso, que o encarregou de preparar a tradução da Bíblia do grego para o latim. Empenhado os últimos 35 anos de vida nos estudos da Sagrada Escritura, tornou-se o patrono dos biblistas e das iniciativas bíblicas da Igreja. Com ele, aprendamos a fazer da Palavra de Deus uma boa nova da salvação para os pequenos do reino. Então, para entrarmos nesse entendimento da Palavra de Deus, podemos pedir a intercessão de São Jerônimo, esse homem que traduziu a Bíblia do grego para o latim e que hoje é patrono dos biblistas, daqueles que estudam a Palavra de Deus. E nós somos convidados a cada dia, nesse estudo diário, que é a Lex Divina, pedirmos a Ele a intercessão para que nos dê o dom do entendimento, de entender e acolher a sua palavra. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: "De onde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra." Respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantastes um muro de proteção ao redor dele, e de sua casa, e de todos os seus bens? Tu abençoastes tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto." Então o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, de tudo o que ele possui, podes dispor,
mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó: estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-no consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu nenhum pecado, nem se revoltou contra Deus. É bonito na leitura de hoje um exemplo e testemunho que Jó deixa para cada um de nós. Um homem que passou por várias provações, um homem que foi retirado, né, na sua vida, no seu pastoreio, no seu ministério, onde o Senhor, né, veio de fato visitar todo aquele povo e veio dar castigo também ao povo. E Jó, como esse homem que se apresenta diante de Deus, e apesar de ter entrado ali Satanás, né, como diz a leitura, no meio do coração daquele povo, o Senhor que vai tirar tudo de Jó. E Jó que vai ser esse homem que diante da provação, ele vai acolher, ele não vai reclamar, ele não vai murmurar. E ao contrário, ele vai ter um louvor, porque ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então devemos ser gratos por tudo aquilo que nós recebemos, mas também aquilo que nos falta. Porque o Senhor abençoa tanto na graça, como também nas dificuldades. E Jó entrou nesse movimento de ser um homem de gratidão, um homem que não se revoltou contra Deus, apesar de ter lhe tirado tudo, mas ao contrário, um homem que era temente ao Senhor. E essa frase, eu desejo que seja a frase do nosso coração: bendito seja o nome do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 16. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais o inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Então, o salmo de hoje é esse convite a inclinar o nosso ouvido ao Senhor, mas também escutarmos a sua voz. O salmista diz: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Então, não só nós devemos inclinar o nosso ouvido e escutar o Senhor, como também é o salmo de súplica. O salmista que suplica ao Senhor, né? Escuta a nossa prece, atendei, né, em meu auxílio, vede, Senhor, meu clamor. Então é um salmo de confiança para cada um de nós neste dia, onde a alma vai dizer: eu chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me, mostrai-me vosso amor maravilhoso.
E o evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhe: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não andas conosco. Jesus disse: não o proibais, porque quem não está contra vós está a vosso favor. Então, o evangelho de hoje é esse exemplo para cada um de nós, de termos esse coração de criança, porque Jesus é questionado, né? Quem é o maior no reino dos céus? E aí ele vai trazer uma criança para junto de si e vai dizer, né, que quem recebe uma criança recebe o Senhor. Então, não existe o maior ou menor, mas existe aquele que de fato vê Jesus na presença do outro, e a criança é essa com esse símbolo do coração puro, do coração pequeno. E também uma outra exaltação que Jesus vai fazer a cada um de nós é de compreender que aqueles que não estão contra nós, estar conosco, está a nosso favor. E por isso nós devemos também sermos esses homens e mulheres que estão a favor do Senhor, que está unido a Ele. Então, que neste início de semana, nessa segunda-feira, tenhamos uma bela segunda-feira, nessa escuta da Palavra de Deus, encerrando o nosso mês, e que Deus os abençoe.